O livro Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques Brito, publicado em 2004, título poético, baudelariano, reúne 9 contos. Os paraísos artificiais: uma doença, uma visita, um criminoso, o companheiro de quarto, coisa de família, o 921, o primo, os sonetos negros, a maior parte escrita nos anos 70 e reescrita ao longo das últimas décadas. Não há fio condutor, unidade temática ou estilística nas narrativas. Seja qual for o cenário, a cidade grande, o estrangeiro ou a provinciana São Dimas, os contos contidos neste livro capturam sempre situações extremas que podem ser uma doença sem nome ou um mero ônibus errado, encontros embaraçosos quase sempre do protagonista consigo mesmo. Os pretextos podem ser mínimos, até mesmo banais, mas os impasses que logo se criam não têm nada de trivial. Em contos desde já antológicos, como Uma Visita, Um Criminoso e o Primo, a mão firme de Brito conduz seus heróis e narradores a visões nuas e dolorosas de si mesmos, mais alheios, mais tortuosos, mais covardes do que gostariam de ser. Vários personagens destes contos de Paulo Henriques Brito recorrem ao ato da escrita para encontrar seus supostos paraísos. Surpreendente é a capacidade que Paraísos Artificiais tem de prender o leitor sem recorrer a uma escrita menos sofisticada. Mais surpreendente ainda é a diversidade de temas abordados por Brito sem que a unidade seja quebrada. Vai desde o clima policial em 1921, que mostra um sujeito afogado em uma sucessão de equívocos, até o intimismo de O Companheiro de Quarto, sobre a ambiguidade de 2 sujeitos que moram juntos e fingem ignorar a existência um do outro. To remind us of man and his pain. When two worlds collide, one steals all life like a thief in the night. So keys for your life, and so is this the end for my friend? So is this the end for my Paulo Fernando Henriques Brito nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1951. Estreou como poeta em 1982, com Liturgia da Matéria, a que se seguiu Mínima Lírica 1989, Trovar Claro 1997, Macau 2003. Hoje, além de tradutor profissional, poeta e ensaísta, atua como professor nas áreas de tradução, criação literária e literatura brasileira. Na PUC-Rio, que lhe concedeu em 2002 o título de Notório Saber. Prestigiado pelo seu trabalho não apenas como tradutor mas também como escritor, foi contemplado com os seguintes prêmios. Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira, pela obra Macau, concedido pela Portugal Telecom, 9 de novembro de 2004. Prêmio
Prêmio Alceu Amoroso Lima Poesia 2004, pela obra Macau, concedido pelo Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade e a Universidade Cândido Mendes, 9 de dezembro de 2004. Prêmio Afonso de Guimarães na categoria Poesia, pela obra Trovar Claro, concedido pela Fundação Biblioteca Nacional, 22 de dezembro de 1997. Prêmio Paulo Ronay na categoria Tradução de Autores Estrangeiros para o Português da obra Mecânica das Águas, de E.L. Doutor, concedido pela Fundação Biblioteca Nacional, 20 de dezembro de 1995. Você está sentado numa cadeira. Você está sentado nesta cadeira já faz bastante tempo. Você fica sentado nesta cadeira durante muito tempo, diariamente. Você não conseguiria ficar parado em pé por tanto tempo. Logo, você ficaria cansado, com dor nas pernas. Também não conseguiria permanecer tanto tempo assim deitado na cama, de cara para o teto. Essa posição se tornaria cada vez mais incômoda com o passar do tempo, até fazê-lo virar-se para um lado, por exemplo, para o lado esquerdo. Mas depois de alguns minutos de bem-estar, seu corpo seria dominado pouco a pouco por uma sensação de desconforto que gradualmente se transformaria numa ideia, de início vaga, depois mais nítida, mais e mais, até cristalizar-se nas palavras. Esta é a posição, é a menos confortável que há. E essas palavras em pouco tempo levariam a estas. A posição mais confortável de todas seria ficar virado para a direita. A ideia, aos poucos, se tornaria mais forte, até sobrepujar a inércia natural do corpo. E nesse momento, você se viraria para o lado direito. Imediatamente, uma sensação deliciosa de prazer lhe invadiria o corpo, como se cada célula sua fosse uma boca a proclamar. Esta é verdadeiramente a mais confortável de todas as posições. A nova sensação, porém, não perduraria por muito tempo. Logo você seria obrigado a trocar de posição mais uma vez, e todo o ciclo recomeçaria. Mas quando você está sentado nesta cadeira, nada disso acontece. Você é capaz de ficar sentado nela horas a fio, os olhos fixos na parede em branco, sem pensar em nada, sem sentir nada além da sensação de ter um corpo. De estar ali, sentado, olhando para uma parede em branco, intensamente acordado. Você consegue ficar sentado assim nesta cadeira por muito tempo sem nem mesmo trocar de posição. E quando você se cansa da posição em que está, basta mudar ligeiramente as posições relativas das pernas e dos pés. Por exemplo, colocar o pé direito em cima do esquerdo se antes o esquerdo estava em cima do direito. Logo você restabelece o conforto com o mínimo de esforço, sem ter que reestruturar a posição geral do corpo, como aconteceria se você estivesse deitado. É bem verdade que tais trocas de posição não proporcionam a sensação quase orgástica que você experimenta quando deitado na cama. Depois de passar muito tempo voltado para um lado, cada célula do seu corpo é como uma boca clamando. A melhor posição seria estar virado para o outro lado. E você finalmente se vira. Na cadeira, tudo o que acontece é uma leve sensação de desconforto ser substituída por uma leve sensação de conforto. Porém, tudo é uma questão de escolha. E entre, de um lado, uma situação em que breves períodos de intenso prazer se alternam com longos períodos de conflito entre inércia e desconforto crescente, e de outro, uma situação em que perdura uma sensação mais ou menos constante de bem-estar, sem grandes variações. Você prefere a segunda. É um direito seu, o corpo é seu. Mas esta escolha acarreta certos problemas. Ao contrário da situação da cama, que pelo menos promete o sono, a perda da consciência, o esquecimento de tudo isso que tanto incomoda você. A da cadeira não guarda promessa alguma. É necessário tentar perpetuá-la, fazê-la durar o máximo de tempo possível. Porém, chega uma hora em que suas pernas começam a sentir-se desconfortáveis em todas as posições possíveis, que afinal de contas não são tantas assim. Mais cedo ou mais tarde você é obrigado a levantar-se, tão desperto quanto antes. E este prolongamento da vigília tem seus perigos.
pois ao levantar-se da cadeira, você se dá conta de que a porção de espaço que você ocupou durante tanto tempo, sentado na cadeira, está agora impregnada da presença física do seu corpo, ou seja, ela guarda agora alguns vestígios de substancialidade que seu corpo deixou ali. Cada vez que você volta a passar pelo trecho do quarto onde estava a cadeira, durante o momento exato em que seu corpo reocupar o espaço exato em que permaneceu por tanto tempo, você vai sentir uma intensificação súbita da sua existência, de seu próprio corpo. A sensação física de recapturar um pedaço de você que já não lhe pertence. Naturalmente, nada impede que você recoloque a cadeira no mesmo lugar de antes. Se sente nela e permaneça ali por quanto tempo quiser, ou conseguir. E durante todo esse tempo, goze a sensação de estar na posse da sua materialidade perdida. Mas essa sensação é ilusória, pois esses vestígios não fazem mais parte de você. Só podem ser ocupados provisoriamente, como uma roupa que se veste. Assim que se cansar desse jogo, se levantar da cadeira, você vai voltar a perdê-los, mas ainda vai perder também uma pequena porção adicional de sua matéria. Mais vestígios seus que vão ficar no ar, superpostos aos anteriores. Esses vestígios, mais cedo ou mais tarde, vão se dispersar, com o movimento constante de corpos no quarto e se perder para sempre. Assim você está constantemente largando camadas sucessivas de seu ser, desintegrando-se a cada instante de sua existência no espaço. E é por isso que você não é eterno, não pode ser eterno, pelo mesmo motivo que um lápis ou uma borracha não podem ser eternos. Mas há uma maneira simples de alterar essa situação. Quer dizer, não alterá-la objetivamente, o que seria impossível, e sim modificar o modo como você a vivencia. Basta sentar-se na cadeira, pegar um lápis e uma folha de papel e começar a escrever.